10 minutos. Peço para o pessoal ficar bem atento a isso, né? Primeiro, vi que agora colocaram para gravar, então a gente está sendo gravado, viu, gente? Peço autorização de todos para essa gravação. Mas vamos ficar bastante atentos com o prazo, para poder ter tempo da gente fazer as nossas reflexões conjuntas, debates, né? Quanto mais tempo a gente se permite nessas trocas, mais gostoso fica. Quem for apresentar, pode compartilhar a tela, né? Então, o primeiro trabalho que a gente vai ter é do Antônio Bastos, é sobre o projeto de criação do Centro de Referência da Cultura Negra do Recôncavo da Bahia, da Concepção. Eu vou colocar o meu microfone no mudo, Antônio, e quando tiver faltando 3 minutos, eu escrevo no chat, né? Então, mas peço que você controle também o tempo para a gente não se perder, tá bom? Se você vai compartilhar até alguma coisa? Sim. Então, pode compartilhar, por favor. Isso, Alcimar, enquanto o Antônio compartilha, eu vou listar aqui. Então, o primeiro é esse do projeto de criação do Centro de Referência da Cultura Negra do Recôncavo da Bahia. Em seguida, a gente tem avaliação de políticas públicas, por onde começar, um guia prático da metodologia do marco lógico, com a professora Carla Bronzo, o Marcos Arcanjo e a Carolina. Depois a gente tem ações desenvolvidas pelo projeto de extensão Reciclagem Solidária e Inclusiva, fazer com eles e não por eles, de Jana, gente, eu estou vendo aqui pelo celular, de Jana, Helena, Christian, Raquel e o professor Armindo Teodósio. Depois a gente tem Rede Nativa, uma plataforma de diálogo, participação e cooperação no enfrentamento e mitigação dos impactos do Covid-19 na Costa do Descobrimento, que é o trabalho do Altemar, Diego, Mauro e Valéria. E o último trabalho... Peraí, gente, deixa eu dividir esse trem aqui. E o último trabalho, que é o Programa de Apoio nos Negócios Populares na Periferia, com a Ana Mercedes, Pedro Costa, Luciana e Luísa, tá bom? Então, boa apresentação, Antônio. Opa, caiu? Só um minutinho, acho que deu um probleminha aqui. Espera aí que eu já estou resolvendo. Então... Ok? Apareceu agora? Ainda não. Agora sim. Ok? Apareceu para todos? Apareceu. Tá. Então, posso iniciar? Pode. Eu sugiro você colocar no apresentação de slides, né, para ele ocupar a tela toda. Não tá? Não, só tá como se fosse o PowerPoint mesmo, né? Se você for aqui na apresentação... Acho que se apertar F5, acho que se apertar F5 ele vai ali no teclado. Ou Ctrl F5. Só um minutinho. É porque eu estou usando duas ferramentas aqui. Estou com problema aqui. Não estou conseguindo. No computador ele está me aparecendo inteiro. No tablet ele não está me aparecendo inteiro. Não, mas também sem problema algum, é só para facilitar para a gente, mas pode ir tranquilo. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Ok, gente, boa tarde a todos e todas. Eu sou Antônio Bastos de Oliveira Neto, estudante já na fase final aqui do curso de Tecnologia e Gestão Pública da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O projeto é um projeto de criação do Centro de Referência da Cultura Negra do Recôncavo da Bahia, um projeto de concepção.
tendo como discente Antônio Bastos Tafarel, que é o nome social que eu utilizo, e orientadoras, professora doutoras Daniela Abreu Matos e Lins Maria Vinhares Dantas. Esse projeto tem como propósito ser uma peça mobilizadora de ações que viabilizem transformar a antiga estação ferroviária de São Félix no centro de referência da cultura negra do Recôncavo da Bahia. O projeto pretende alcançar resultados relevantes para a melhoria da qualidade de vida das comunidades negras, proporcionando a geração de emprego e renda, além de possibilitar aos interessados um farto acervo relevante ao povo negro do Recôncavo, desde a sua chegada nesse território aos dias atuais. O Recôncavo se mantém forte na identidade étnico-racial, berço da negritude, belezas naturais, inúmeros significados, expressões e símbolos de povos de tradição africana, de matriz africana, em especial quilombos, terreiros de candomblé, vila de pescadores e cultura no seu aspecto geral. A estação ferroviária de São Félix está localizada no município de São Félix. E aí, fazer aqui um breve diagnóstico sobre o município de São Félix, para que a gente possa ter uma ideia do território em si e da cidade. Bom, a estação ferroviária de São Félix... Tá feliz, tudo jóia? Veja, não está passando os slides. Ai, meu Deus, como é que eu faço isso? Está na capa ainda. Ah, tá. Eu vou ter que retomar aqui. Acho melhor você sair, descompartilhar e compartilhar de novo. Já? Vamos ver. Me dá só um minuto que eu vou fazer isso, então, porque travou aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou dar uma saída e vou compartilhar novamente, tá? Se você quiser mandar para os monitores compartilharem, ou eu mesmo, ou para mim também, Tafarel, eu posso compartilhar. Como é que eu faço, irmão, então? Já manda agora. Agora mexeu. Agora foi. Mexeu. Ué, como é que foi? Tá mexendo, está funcionando. Como é? Tá no mapa de São Félix aí agora, diagnóstico São Félix. Eu volto do início ou fico aqui nessa, daqui para frente? Fique daí para frente. Tá, então vamos lá. Fazendo o diagnóstico sobre São Félix, onde está localizada a estação ferroviária de São Félix. A antiga estação, no caso. São Félix fica aqui no Recôncavo Sul da Bahia, praticamente a entrada para a Bahia de Todos os Santos. Uma cidade de porte pequena, com apenas aproximadamente 15 mil habitantes, eminentemente uma cidade de negros e negras, aproximadamente 95% de toda a sua população é de homens e mulheres negras e negros. São Félix tem apenas uma escola de ensino médio, e a sua arrecadação própria é em torno de 1,4% de tudo aquilo que é destinado para o efetivo aqui da população. A cidade vive basicamente do fundo de participação dos municípios, dando uma ideia de que é uma cidade eminentemente dependente de recursos externos para poder se manter. Essa aqui é a parte interna da estação ferroviária de São Félix. Isso aí é um diagnóstico da estação de trem. Encontra-se hoje nessa situação totalmente abandonada pelos entes da federação, tanto do governo estadual, governo municipal e governo federal, levando em consideração que esta estação ela foi muito importante para a economia tanto da Bahia, como do Recôncavo, quanto, inclusive, do Brasil, porque ela era uma estação, um interposto que recebia aqui os seus produtos oriundos de diversos locais do Brasil, e daqui se destinava para também diversos locais do Brasil. Portanto, a economia do Recôncavo e de São Félix, nesse período em que a estação servia de interposto, era considerada uma economia extremamente importante. Deve-se levar em consideração aqui que a estação ferroviária de São Félix é uma das estações mais belas do Brasil. Infelizmente, encontra-se abandonada nos dias atuais. Portanto, a proposta de transformar essa estação em algo extremamente importante, fazer dela de novo importante no cenário
regional e até mesmo nacional. Os objetivos. O objetivo geral é conceituar e proporcionar a criação do Centro de Referência da Cultura Negra do Recôncavo da Bahia a partir da estação ferroviária de São Félix. Objetivos específicos: contribuir para a geração de emprego e renda à população negra da cidade de São Félix e da região do Recôncavo, promover, no mesmo espaço, a junção de diferentes manifestações artísticas e culturais de matriz africana e afins, apoiar o desenvolvimento socioeconômico sustentável, promover no âmbito sociopessoal a autoestima da população negra local e regional, proporcionar a qualificação educacional, profissional da população negra da região do Recôncavo. Vale ressaltar que esse centro de referência também será um espaço, né, de qualificação da população negra do Recôncavo e aqui da cidade de São Félix. Público beneficiário, público direto, a população negra local e regional, bem como todos os agentes de cultura, sejam eles individuais ou coletivos. Público indireto, todas as pessoas que buscam o conhecimento acerca da cultura negra do Recôncavo, estudantes, professores, pesquisadores, turistas, dentre outros. O Centro de Referência da Cultura Negra do Recôncavo da Bahia. O Centro de Referência da Cultura Negra do Recôncavo da Bahia possibilitará a junção de todos os segmentos negros existentes no Recôncavo. E aí eu quero fazer aqui uma menção especial ao artesanato de tipologia variadas, que aqui o Recôncavo marca registrada, o samba de roda, tendo em vista que o nosso samba de roda é patrimônio cultural, o hip hop, a música reggae, que tem em Cachoeira e São Félix e no Recôncavo o seu grande celeiro, né? Diga-se de passagem, a música reggae é uma música de resistência e uma música de conotação extremamente do ponto de vista da concepção racial, a negritude, a capoeira, que aqui a capoeira aqui é tida como uma grande manifestação também, o teatro e, em especial, e mais do que especial, as religiões de matriz africana, levando em consideração que Cachoeira e São Félix, portanto, o Recôncavo como um todo, tem aproximadamente 400 terreiros dentro aqui desse nosso território chamado Recôncavo. E as religiões de matriz africana é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais belíssimas que a gente tem nesse país e que é de religião, de fato, e tem tudo a ver com a questão racial. Pensando na melhoria da qualidade de vida da população negra do Recôncavo, o centro também possibilitará emprego e renda no seu funcionamento nas diversas etapas cotidianas, né? Para além dessa questão já mencionada, o centro também vai funcionar no seu cotidiano como um lugar de possibilitar emprego e renda com seus afazeres lá dentro, né? Bem como a comercialização de todos os produtos produzidos na região, também com base o fazer e ser negro, que sejam de interesse de comercialização dos seus mestres, né? Além disso, o centro vai proporcionar isso, né? Lá também será um local de produção de arte e cultura, né? e de comercialização a partir do interesse, né, dos seus mestres. Antônio, já vai concluindo, por favor. Concluindo, aqui é o espaço, uma planta baixa do centro de referência, a planta baixa do centro da estação ferroviária. A estação, esse centro de referência, ele vai basicamente ser administrado pelo Instituto Afro-América e será compartilhada essa administração com um conselho consultivo que engloba todas as cidades da região do Recôncavo. O precedente, a estação, ela pertence à União, mas há um precedente de concessão de uso dessa estação, portanto, é um projeto extremamente viável a partir de uma concessão de uso que possibilitará a reforma e a construção do centro de referência. Para concluir,
A metodologia utilizada para fazer esse trabalho aqui é entrevistas informais realizadas com servidores municipais, consultas a outros trabalhos acadêmicos e ao IBGE, uma análise feita em visita à própria estação, uma visita feita de forma física à estação, e inúmeras tarefas obtidas, informações e outros elementos. Para concluir, as etapas, né? A etapa de concepção do projeto, né, do TCC, mobilização, formação de parcerias para a viabilização de recursos de requalificação do espaço, capacitação de recursos de qualificação, implementação do centro de referência. Aqui é a estação ferroviária de São Félix, levando em consideração que são 2 pavimentos, e ela tem uma dimensão imensa no ponto de vista arquitetônico, histórico, tanto para a região quanto para o Recôncavo, sobretudo no seu apogeu da economia, né? Que São Félix o Recôncavo viveu muito a sua economia a partir dessa estação aí, tá ok? Muito grato e muito obrigado. Encerro aqui a minha apresentação. Obrigada, Antônio. Então, no final a gente já conversa. Eu já tenho várias dúvidas, questões sobre essa temática que muito me interessa. Eu queria pedir para você descompartilhar. Ok. E vou convidar a professora Carla, o Marcos e a Carolina, agora para fazer a apresentação deles sobre a avaliação de políticas públicas, por onde começar, um guia prático da metodologia do marco lógico. Obrigada, Mel, obrigada a todo mundo. Um prazer estar aqui apresentando, né, junto com o Marcos Arcanjo, meu colega de trabalho, e a Carolina Moura também, somos professores e pesquisadores da Fundação João Pinheiro, e vamos apresentar um trabalho que faz parte de uma... Estou tentando aqui, peraí. Uma iniciativa que a gente... Peraí que eu vou ter que voltar a compartilhar aqui, porque não estava passando também. Vou por aqui mesmo. Acho que... E essa iniciativa nasceu um pouco, né, a motivação e o contexto dessa iniciativa foi como professores e pesquisadores da Fundação João Pinheiro, a gente tinha pouco acesso a materiais nacionais que tratassem do tema do desenho de programas e políticas sociais, né? A gente tinha muito material em língua espanhola, e sentia falta de ter um material que a gente pudesse usar como recurso nas aulas e nas nossas formações. A criação do NIMO, Núcleo Integrado de Monitoramento e Avaliação, na Fundação João Pinheiro, foi um motivador e um catalisador dessa nossa vontade de trazer o tema do monitoramento e avaliação, não só como um tema presente na agenda da nossa instituição, na Escola de Governo e na Fundação João Pinheiro, mas também no âmbito do Estado de Minas Gerais. A Fundação João Pinheiro é uma entidade, né, da administração indireta, ligada à Secretaria do Planejamento, faz parte, vamos dizer, da administração do Executivo de Minas, e a criação do NIMA veio motivado por essas 3 dimensões, né? De uma assessoria direta ao Executivo Estadual no campo do monitoramento e avaliação, um eixo de formação, de capacitação, de criação de competências e capacidades, e na realização de avaliações de políticas públicas diretamente, principalmente por uma diretoria da Fundação, que é a Diretoria de Políticas Públicas, da qual o Marcos, né, é o coordenador, subcoordenador. E ele é um núcleo integrado porque envolve as 3 diretorias finalísticas da Fundação, a Escola de Governo, a Diretoria de Estatística e a Diretoria de Políticas Públicas. Todas essas ações voltadas para a mudança da cultura organizacional, né? O tema mesmo de trazer o monitoramento e avaliação para o cerne da gestão pública, para entender que a criação de valor público e uma gestão efetivamente orientada por resultados não pode prescindir, né, de ter gestores e técnicos capacitados e comprometidos e que saibam utilizar as ferramentas de monitoramento e avaliação. Então, né, especificamente colocando um zoom nesse eixo da formação, tem tanto a formação no âmbito da escola, as nossas disciplinas de graduação, a reforma curricular, a gente conseguiu trazer um pouco mais desse conteúdo para dentro da grade,
nas disciplinas de especialização, e também tivemos uma experiência, esse mesmo grupo que construiu esse guia, de coordenar um curso de especialização em monitoramento e avaliação de políticas públicas, que está sendo um sucesso, era para ser presencial, mas aconteceu todo online, e esse é um caso à parte, talvez no próximo ENEP-CQ a gente traz um pouco a história desse curso, porque está sendo um curso bem learn by doing, bem mão na massa, só com gente muito bacana, e o mestrado. E para o Estado, para técnicos e gestores públicos de Minas Gerais, a gente vem também desenvolvendo processos aí anuais, em 2019 presencial, em 2020 síncrono, em 2021 EAD, de formação dos técnicos e dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais quanto aos temas do desenho de programas e o tema de indicadores sociais. Né? E os princípios que orientam essa formação são basicamente 2, né? Isso que a Mel trouxe, a construção do conhecimento a partir da prática, a gente acredita muito nisso, né? No movimento de irrigação, que a gente chama, de envolver as equipes gestoras, fazê-las entender que aquilo é de fato importante, não adianta um curso de formação que vem e vai, e não entranhar, vamos dizer, no cotidiano da gestão. Né? Então, isso tem a ver com o segundo princípio mesmo, né? Entender o monitoramento e avaliação não como uma coisa exógena só para os universitários e especialistas, mas sendo da competência e da capacidade dos técnicos que estão envolvidos com a política pública. Então, a gente trabalha um pouco dentro dessa ideia, né, do enfoque avaliativo, monitoramento e avaliação como complementares, e a razão de ser, alimentando os processos de decisão e gestão com o objetivo de criar valor público. Né? Na verdade, a finalidade da política está em modificar as condições de vida da sociedade, não a existência do Estado e da burocracia por ele mesmo. A gente trabalha com a ideia do ciclo da política, o marco lógico, né, ele é uma metodologia de desenho de políticas públicas que parte dessa ideia, né, de uma cadeia causal que liga insumos a atividades, a produtos para produzir determinados efeitos e gerar determinados impactos. Então, é toda uma metodologia que traz, né, desde a construção do problema, análise dos envolvidos, análise dos objetivos, ela permite o planejamento e a construção de uma intervenção, seja um projeto, um programa ou uma política. E esse guia que a gente produziu é um roteiro para aplicar essa ferramenta. Ele é muito passo a passo, passa por todos esses 5 passos aí até chegar na matriz do marco lógico. E a gente acha importante usar o marco lógico porque ele é uma ferramenta usada internacionalmente, faz parte da linguagem comum das agências internacionais, permite que a gente desenhe programas com maior capacidade de efetividade, né? A dimensão descritiva dos problemas e explicativa é muito forte nisso, a gente tem que conhecer muito a realidade para conseguir alterá-la. Né? Tem uma dimensão dialógica e participativa muito legal, né? Ela não é burocrática de jeito nenhum, ela envolve atores, sociedade civil, a multiplicidade dos stakeholders. A matriz 4x4 é um mapa para o monitoramento e avaliação e para o acompanhamento dos programas, então ela é uma ferramenta de planejamento, mas também uma ferramenta de monitoramento e avaliação, e, sobretudo, porque ela permite identificar alguma coisa que a gente acha extremamente importante de enfatizar, né? A força da ideia, a teoria por trás de um programa, de um projeto ou de uma política pública. Né? Permite que a gente entenda, né, por que a gente está produzindo determinados bens, serviços, qual é o objetivo que se quer alcançar e qual é o impacto maior, de mais longo alcance. E também permite ver como que aqueles objetivos podem ser operacionalizados em metas concretas, tangíveis e verificáveis. Então, a gente acredita que é uma ferramenta que é muito marginalizada, muito criticada, né? A gente consegue entender os limites dela também, mas é importante porque é uma ferramenta que pode, sim, ampliar a capacidade, né, do gestor público de produzir políticas que, de fato, consigam mostrar resultados e com maior certeza de onde se quer chegar e como que se vai chegar. Então, agora eu vou parar, o Marcos vai fazer folheando o guia, né, para vocês darem só uma olhada e depois poderem também ver com mais calma. Eu vou deixar de compartilhar aqui. Faltam ainda, eu acho que alguns minutinhos, né, Cora? Porque eu acho que eu falei em 7 minutinhos. Isso, temos 3 minutinhos aí. Bacana, Carla. Obrigado. Boa tarde para todo mundo, para todos e todas e todos. Vou folhear aqui rapidamente o guia. O guia está disponível
na internet, também vou colocar aqui para vocês no chat o link de acesso lá no site da Fundação João Pinheiro. Então, eu só vou mostrar aqui o guia, acho que Carla já falou bem aí sobre os nossos propósitos, né? Ele teve um apoio do CLEAR, que é uma iniciativa que faz a advocacy da avaliação no Brasil. Aliás, né, o CLEAR Brasil e África Lusófona faz essa advocacy na região aqui, né, do Brasil e dos países de língua portuguesa que estão na África. O CLEAR está lá sediado, né, na FGV, mas o CLEAR é uma iniciativa global, né, vinculada aí aos organismos internacionais que apoiam o desenvolvimento das capacidades em monitoramento e avaliação de políticas públicas nos países. O guia ele foi redigido, como a Carla falou, né, por mim, por ela e pela Caroline Moura. Carla e eu, há alguns anos, a gente trabalha com esse conteúdo nas nossas disciplinas, que ela mostrou aí também no slide dela. E aí, como ela mencionou, é um guia pequeno, ele está bastante, apesar de ter 54 páginas, a formatação dele, né, a letra é grande, tem muita figura, né, e aí a gente primeiro introduz ali o porquê de avaliar e monitorar, depois a gente apresenta essa lógica que ela mencionou do desenho de políticas públicas como cadeia causal, depois a gente apresenta as duas etapas da metodologia do marco lógico e o passo a passo, os 4 passos da etapa 1, que é identificar o problema e analisar as soluções, e o passo que compõe a etapa 2, que é sistematizar o desenho. Todo esse percurso a gente realiza com um exemplo, e ainda no final do guia a gente apresenta outros 2 exemplos de projetos públicos que foram elaborados com base na metodologia, que também são resultados das diversas feiras, né, e seminários que a gente faz ao final do semestre para que os alunos possam apresentar os seus projetos elaborados com base na metodologia. Então, não vou me alongar muito, só passar mesmo aqui por curiosidade para vocês, né? A gente fala um pouquinho dos tipos de avaliação nas etapas do ciclo de programas, né? E apresentamos aqui essa ideia, né, da política pública como modelo causal, apresentamos um exemplo, e aí a gente abre a caixa de ferramentas do marco lógico, como que surgiu essa metodologia, quais são os fundamentos, as etapas e o passo a passo, né? E aí a gente vai apresentando tudo isso de forma muito esquemática, né? A árvore de problemas, a árvore de objetivos, apresentamos um exemplo da área de segurança pública, e assim vai. Esse é o nosso guia. Eu acho que a gente, com ele, supera aí uma lacuna que a gente tinha, como Carla mencionou, né, de bibliografia, manuais, guias em língua portuguesa sobre essa metodologia. A gente tem poucos materiais, tínhamos mais em língua espanhola e em língua inglesa, e aí a gente está muito feliz. Nós estamos produzindo outros guias de avaliação também, que vão ser publicados, um ainda esse ano e o próximo no ano. E é isso. Ponto final. Desculpa, gente, me deram a missão. Obrigada, gente, mas a gente vai ter tempo ainda para conversar. Eu queria convidar agora ações desenvolvidas pelo projeto de extensão Reciclagem Solidária e Inclusiva, fazer com eles e não por eles. Quem já pronto, Dijana já está super rápida. Então, vamos lá. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui hoje com vocês e eu vou falar sobre as ações desenvolvidas pelo projeto de extensão Reciclagem Solidária e Inclusiva, fazer com eles e eles. Ele é um projeto da PUC Minas Betim e a gente também do PUC Minas Brumadinho, unindo forças. Trouxe algumas informações gerais do projeto, né? Nosso nome do projeto mesmo é Reciclagem Solidária e Inclusiva, no pós-tragédia crime de Brumadinho, Minas Gerais, fortalecimento das cooperativas de catadores na gestão de resíduos sólidos urbanos. Como eu disse, é um projeto da PUC Minas, que é orientado pelo professor Armindo dos Santos Teodósio,
que é chamado de TEL, e ele é composto por mim, de Jana, pela Raquel. Aí nós, 3 extensionistas, juntos com o TEL, somos os autores do artigo, né, submetido aqui. Faz parte do projeto a Jaqueline, a Aline, a Laísa e a Sara. E nós fazemos, né, juntos um grupo aí de diversas áreas, sistemas de informação, medicina, administração, e assim vai. A gente tem como parceiro as associações de catadores de materiais recicláveis, a Ascapel, fica em Betim, as Esmeraldas, a Camares Sarzedo e as Cavap Brumadinho. E, além disso, a gente faz parceria com o INSEA, o Fórum Estadual do Lixo e Cidadania de Minas Gerais. Também estamos participando da Frente de Alternativas à Incineração e temos parceria também com o Colégio Santa Maria e o Programa Lixo Zero da Casa Branca, que é em Brumadinho. A próxima frase, né, que a gente tem como uma coisa a se pensar nesse projeto, que é através das cooperativas, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, essencialmente solidários, que se dá o processo de produção, de reconhecimento e de valorização da categoria e do trabalho, sendo que primeiro se reconhece... Oi. Desculpa, não está passando o slide para mim, eu acho que para ninguém, né, pessoal? Não é isso? Não sei se você não percebeu. Eu estou vendo só o primeiro também. Ah, tá, gente, me desculpa. Acontecendo isso em geral. Peraí. A gente não está conseguindo passar com a tela cheia mesmo, eu acho. Agora vocês veem onde está? Sim, está no slide do Cardoso, né, 2020? Isso, exatamente. Tá. Só vou retomar a leitura, porque eu parei bem no meio dela. Então, né, através das cooperativas, associações de catadores de materiais recicláveis, essencialmente solidários, que se dá o processo de produção, de reconhecimento e de valorização da categoria e do trabalho, sendo que primeiro se reconhece o ser humano, depois os resíduos. E aí, com base, né, nessa Cardoso, eu apresento para vocês a metodologia do nosso trabalho, que é o nosso guia das nossas ações. A gente tem como base a extensão invertida, que é um conceito de Santos, 2010, que, segundo ele, a sociedade ela passa a ser ela própria sujeita a interpelações à ciência, ou seja, ela passa a construir soluções por meio da partilha de conhecimentos dos pesquisadores. Então, no nosso projeto de reciclagem solidária, a gente não busca, enquanto universidade, chegar para esse público apresentando para eles as soluções dos problemas que a gente enxerga, e sim a gente busca dialogar com eles e também com base no conhecimento deles, nas demandas, a gente ouvir deles o que a gente precisa fazer para auxiliá-los. Então, a gente troca de saberes que, enquanto universitários, professores, a gente pode auxiliá-los com o nosso conhecimento, mas também podemos aprender com as experiências que eles têm no dia a dia. E também temos a ecologia de saúde, que é um conceito de Morin, 2007 e 2008, que temos que gerar conhecimento que pode ser incorporado à vida. Então, não é gerar um conhecimento que fica preso à universidade, e sim gerar conhecimentos que podem ser utilizados pela sociedade e fazer com que isso elas nas suas práticas cotidianas. E por isso dizemos que o foco do trabalho é fazer com eles e não por eles, porque a gente busca essa integração. E aqui são uns resultados do projeto, vou ser um pouco rápido. O nosso projeto foi criado em 2019, e desde então a gente vem fazendo cursos, palestras, oficinas, onde a gente busca tanto trazer conteúdos para os catadores, como também para nós extensionistas, para que a equipe pronta, né, e ciente dessa metodologia que a gente aplicar. E também saiba ofertar, né, para esse público que a gente tem de melhor, saiba fazer essa comunicação, não ser invasiva nas nossas práticas. E aí também a gente realiza palestras, como eu já disse, e um diferencial é que ao longo do nosso projeto a gente vai desenvolvendo artigos científicos, resumos e tudo, que aí são publicados, como já foi publicado na Conferência
Nacional das Humanidades, no ENGEMA, e assim vai. Aí, em 2020, né, veio a pandemia, então, com a pandemia, nossas ações tiveram que passar a acontecer de forma remota, onde a gente utiliza o Teams para reuniões semanais e o Google Meet para reuniões com os catadores e com as outras instituições. A gente também teve um artigo aprovado no ano de 2020, no primeiro Congresso Nacional de Inovação e Popularização da Ciência. E em 2021, a gente também teve alguns resumos aprovados no Floreste, e a gente veio com uma mudança, que foi a criação do Breviário de Conhecimentos Plurais para a Sustentabilidade. O que seria esse breviário? Nós, alunos, os professores, os catadores de materiais recicláveis, estamos gravando vídeos curtos semanalmente que falam sobre, discorrendo sobre temas dentro da área ambiental. E aí, junto desses vídeos, está desenvolvendo um dicionário com os conceitos desses assuntos abordados. A gente também busca trazer indicações de leituras para quem se interessar a aprofundar naquele assunto. Então, a gente busca trazer uma indicação de leitura mais simples e uma outra mais especificada, porque assim, uma pessoa que não tem tanto conhecimento na área vai conseguir compreender, e quem já conhece um pouco vai também conseguir aprofundar. E aí a gente já produziu vídeos sobre resiliência, política de resíduos sólidos, educação ambiental, mulheres catadoras, plástico, lixo eletrônico, separação do lixo. E aí a gente tem um programa, né, que vai determinando os temas, e também a gente aplica questionários para fazer essa escolha. E aqui é a catadora Marli Beraldo, da Camaros, falando sobre a importância dos catadores e da separação dos resíduos. Como o tempo é um pouquinho curto, trouxe só a imagem. E, por fim, o projeto agora está buscando um plano de mobilização para a população esmeraldense, as Camari, porque é uma associação recente, então a demanda deles é mobilizar realmente a comunidade sobre a coleta seletiva. A gente está buscando novas soluções que atendam as demandas das CAVAP. As CAVAP, ela fica em Brumadinho, e é uma associação que vem sendo muito exposta, né, por tantas atenções de projetos e tudo que está ocorrendo por causa dos acordos da Vale ultimamente. Então, é um grupo que ficou muito exposto, e eles acabaram criando um mecanismo de defesa. Então, exige de nós, quanto projeto, compreender esse momento deles e buscar melhores soluções. A gente vai continuar gravando os vídeos, né? E sobre a experiência universitária, que ela volta a olhar para os catadores e catadoras de materiais recicláveis que estão à margem da sociedade, e faz com que, enquanto profissionais, busquem soluções para fortalecer as lutas ambientais. A extensão universitária, ela contribui bastante para a nossa formação, porque nos torna mais humanos e mais éticos. É isso, muito obrigada. E essas aqui são as referências para quem se interessar. Obrigada, Dijana. Muito legal também os trabalhos, acho que vão dar um debate bom. Espera aí, deixa eu já para o nosso quarto trabalho, deixa eu achar ele aqui na minha... Ai, gente. Achei. Queria convidar agora o Rede Nativa, uma plataforma de diálogo, participação e cooperação no enfrentamento e mitigação dos impactos da Covid-19 na Costa do Descobrimento. Ok, obrigado, boa tarde a todos, a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco dessa nossa construção coletiva aqui no sul da Bahia. Eu vou compartilhar aqui uma guia, porque o nosso produto é uma plataforma que é desenvolvida, e aí eu vou deixar ela aqui visualizada para vocês, e aí depois, se houver tempo, eu dou uma navegada um pouquinho, acho que todo mundo consegue enxergar, né? Aqui a plataforma. Bem, o nosso produto, né, a nossa comunicação está intitulado como Rede Nativa, que basicamente é uma plataforma de diálogo, de participação e de cooperação
no enfrentamento e mitigação dos impactos da Covid-19 aqui no nosso território de identidade, que fica no sul da Bahia, que a gente chama de Costa do Descobrimento e, mais recentemente, Costa da Resistência. E o que a gente apresenta aqui enquanto produto não é apenas um website, mas é um software. Então, a gente, né, pensou inicialmente em uma plataforma digital, mas que ganhou certa dimensão a partir do decorrer da execução do projeto. Eu me chamo Altemar e faço parte do programa de pós-graduação em Estado e Sociedade aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é a mais nova, né, e recente e última universidade do nosso país. E eu divido essa comunicação com o Diego, com o Mauro e com a professora Valéria Dianella, que foi a coordenadora desse projeto de extensão, de outros também desenvolvidos aqui com a gente, que hoje também acho que está em 2 outras mesas aqui no evento, né, no quarto NPCP. Então, ela ficaria de apresentar e eu estou aqui representando esse grupo. Primeiro, eu quero parabenizar os organizadores da mostra. Eu acho que é super interessante a gente ter esse espaço para democratizar essas coisas que a gente desenvolve aqui, né, nessa relação entre universidades e comunidade. E essa plataforma, ela é uma iniciativa da universidade, através da sua pró-reitoria de Extensão e Cultura, mas em parceria com o Instituto Mãe Terra, que é uma organização da sociedade civil que atua em 10 municípios, justamente no raio de atuação da universidade. Então, aqui eu estou com duplo papel, né, com dupla representação, representando tanto a universidade, enquanto pesquisador, colaborador, e também enquanto gestor social, visto que eu sou um dos cofundadores e atual diretor executivo dessa instituição, que figura como instituição parceira da universidade no desenvolvimento dessa plataforma, desse produto. E aí, essa plataforma, ela nasce do contexto da pandemia, né? Então, a gente sabe que a pandemia, ela visibilizou e acentuou as vulnerabilidades e desigualdades que são estruturais no nosso país, aqui no nosso território, de forma bastante acentuada, mas também fez surgir inúmeras redes de solidariedade e de cooperação, né? Então, redes foram criadas para a entrega de cestas de alimentos, kits de higiene, máscaras de proteção, e aqui no nosso território isso explodiu de uma forma muito grande. Então, diversos atores sociais, institucionais, se mobilizaram para enfrentar os efeitos da pandemia. E aí foi apostando justamente, né, nesse poder de mobilização do território, que a gente propôs essa plataforma, esperando que os atores sociais se apropriassem, né, de forma permanente dessa ferramenta que a gente considera que é uma ferramenta de gestão social. Então, essa rede, basicamente, ela supre uma lacuna por espaços e canais, né, interinstitucionais que voltam a promover ações voltadas ao desenvolvimento do território. O que a gente tem no nosso território, que é um território vasto, são muitas instituições, mas com muitos desencontros, muita sobreposição de ações. Então, o nosso objetivo é colocar todos esses atores sociais e políticos em contato para potencializar ainda mais o alcance no enfrentamento da pandemia. E aí, por que rede nativa? Porque a gente queria dar o sentido de ser uma rede nossa, da costa, né, gerida por povos e comunidades tradicionais que aqui vivem e se relacionam, que dividem os dilemas do território, que é um território bastante vulnerável, e é um território muito vulnerável, mas também com muitas potencialidades, com muitos ativos e saberes, e a gente queria, né, trazer para essa plataforma a riqueza dessas iniciativas aqui no território. Então, ela surge nesse enfrentamento da situação de emergência, em abril de 2020, e aí a gente, enquanto instituição, enquanto Instituto Mãe Terra, a gente foi convidado para, junto com a universidade, construir esse projeto e materializar, e ela também nasce como resultado de um outro projeto de extensão. Então, ela é como se fosse um desdobramento. Amanhã a gente apresenta um outro projeto que é voltado a metodologias integrativas e gestão social, e essa ideia de criar essa plataforma também surge como resultado final de uma oficina que é de como elaborar, manter e dinamizar redes colaborativas para a gestão social. E aí a gente sugeriu a criação dessa plataforma virtual, que nasce com 2 objetivos bastante distintos. O primeiro é de mapear as ações em curso de realização, né, tentando buscar e apresentar um panorama da rede de cooperação existente no nosso território,
A gente queria, né, com essa plataforma, promover algumas sinergias, eliminar alguma sobreposição de esforços, impedir que alguns municípios, né, tivessem muito mais atenção do que outros. Enfim, então a gente queria meio que apaziguar, né, esse tanto de ações que aqui se viu em execução. E também oportunizar um espaço de conexão entre as demandas e ofertas por auxílio às populações. Então, tem muitos coletivos que se organizaram oferecendo máscaras, cestas básicas, atendimento psicológico, mas também havia muitos coletivos que faziam uma solicitação de apoio. E aí eu quero destacar que a plataforma, ela nasceu, né, de uma forma, aqui a gente tem a equipe do projeto, ela foi deixa eu tentar aqui, a equipe. Ela foi um projeto e uma muito coletiva. Então, a gente considera que essa plataforma ela é marcadamente interdisciplinar, porque ela se deu graças à colaboração de professores, estudantes, técnicos da universidade, assim como de representantes da sociedade civil. Então, a gente conseguiu aí articular uma grande gama de atores, tanto internos da universidade, quanto externamente, para que a gente pudesse dar conta dela. E aí a questão, que é o grande desafio, é que a gente planejou algo, só que o grande desafio foi, de fato, materializar, o que exigia uma mediação tecnológica que a gente não previu inicialmente. E aí, por quê? Porque isso não é apenas um site. Se fosse apenas um site, seria muito fácil, a gente daria conta com os colaboradores do projeto. Só que a gente criou um banco de dados, que aí é um sisteminha, onde aqui, ao acessar, né, então aqui a gente poderia, os coletivos e representantes, eles fariam um cadastro, e aí eles indicariam ações que estavam em cursos, da mesma forma que qualquer ator do território, eles indicariam aqui ações que estavam em curso. Então, a gente conseguiu, né, fazer com que o território acessasse a plataforma. O próprio Instituto Mãe Terra lançou uma campanha, que foi essa campanha Mãe Terra pela Vida, que foi de doação de mais de 3 mil cestas aqui no território. Então, a gente teve mais de 1.000 acessos nessa plataforma, de gente pedindo, né, cestas básicas a coletivos muito vulneráveis, a comunidades muito vulneráveis, assim como a gente recebeu também ajuda, né, para complementar essa nossa cesta, com uma doação de livros infantis, como máscaras de proteção, apoio logístico para que a cesta básica chegasse, de fato, a quem mais precisasse. Então, a gente ficou bastante satisfeito com esse resultado. E aí, né, como todo projeto de extensão, ele tem início, meio e fim, e a gente espera que agora a própria universidade se aproprie dessa plataforma e que comece a tocá-la à frente, visto que a pandemia, também, a gente espera que ela acabe, mas a gente espera que essa plataforma ela se torne uma ferramenta de gestão social. Então, hoje a gente teve a pandemia, a gente teve também aqui no território uma situação muito crítica, que eu acho que vocês devem se lembrar, que foi o derramamento de óleo, que mobilizou muitos atores e redes aqui para tentar mitigar os efeitos. Então, a gente espera que ela se perenize aqui no território como uma plataforma para conectar os atores do nosso território. Eu acho que é isso. Muitíssimo obrigado aí. A gente se coloca à disposição. Obrigada, Altemar. Certinho, eu já ia te interromper. Como você falou, todo projeto de extensão tem começo, meio e fim, eu ia falar, as apresentações também. Tudo bem. Mas muito legal, muito bom. E a gente vai para nossa última fala, né, para a gente poder depois começar o debate, que é o Programa de Apoio aos Negócios Populares na Periferia. Eu tenho da Ana, do Pedro, da Luciana e da Luísa. Você que vai apresentar, Pedro? Não? Oi, boa tarde. É a Luísa. A Luísa que apresenta. O protagonismo é estudantil. Tá? Que nem foi a apresentação lá da PUC. Né? Pronto, Luísa, pode compartilhar. Acredito que a minha tela está aparecendo para vocês, não?
Ainda não. Agora sim. Oi, eu vou botar no apresentar, vamos ver se não vai dar nenhum problema, senão eu volto para outra versão. Então, como o professor Pedro acabou de dizer, o meu nome é Luísa, eu sou bolsista do NEGA. Eu não sei se para vocês está aparecendo, para mim ainda não está, mas enquanto isso eu vou introduzindo, então eu vou apresentar o Programa de Apoio aos Negócios Populares na Periferia, que é um projeto desenvolvido pelo NEGA, em parceria com o Banco Comunitário Cascata. O NEGA, para quem não conhece, é o Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa da Escola de Administração da URGS, que eu, a professora Ana Mercedes, o professor Pedro e a Luciana fazemos parte. E o Banco Comunitário Cascata é um dos 2 bancos comunitários de desenvolvimento que a gente tem aqui em Porto Alegre. Ele fica localizado nessa fotinha pequena aqui, é lá da Vila 1º de Maio, no bairro Cascata, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Então, a nossa motivação, né, para criar esse projeto de capacitação voltado aos negócios populares foi porque a gente percebe que nos últimos anos existe uma crescente de iniciativas que dizem apoiar o pequeno empreendedor, mas elas não são adequadas às necessidades e à lógica dos empreendedores populares. Então, os nossos objetivos com esse projeto são fortalecer a atuação do Banco Comunitário, promover a capacitação dos trabalhadores na comunidade, desenvolver conteúdos e metodologias compatíveis às necessidades dos negócios populares, como eu acabei de mencionar, fortalecer a economia popular e ativar a economia local, através de circuitos solidários gerados com o incentivo da produção e do consumo dentro do bairro. Público-alvo, acho que eu não preciso me alongar muito, mas são os pequenos empreendedores populares e principalmente as pequenas empreendedoras populares da comunidade, então, da Vila 1º de Maio. Então, depois desses 2 anos, né, eu vou apresentar aqui o que a gente conseguiu construir desde 2019. Nós desenvolvemos 2 grandes produtos, vamos chamar assim. O primeiro é um modelo que combina os encontros de capacitação com apoio sistemático no formato de visitas em loco a esses empreendimentos que participaram do programa, e ele foi sintetizado em materiais pedagógicos que, ao final da apresentação, eu vou mostrar para vocês. E o segundo grande grupo é a criação de instrumentos usando as redes sociais. Essa metodologia ela mostrou potencialidades, mas também limites que no final eu comento um pouquinho mais com vocês, e a produção de materiais didáticos também. Então, partindo, né, para esse primeiro modelo de capacitação e visitas em loco, ele era dividido, então, em 2 momentos, os encontros coletivos, que a gente pode ver aqui na foto do meio, onde nós fazíamos a apresentação dos conteúdos e realizávamos exercícios em grupo. E o segundo momento é as visitas ao empreendimento, que daí era uma visita, né, só nós e a empreendedora ou o empreendedor, e elas eram, então, organizadas com o propósito de compreender melhor a realidade de cada negócio, para a gente poder entender as questões individuais e auxiliar naquilo que fosse necessário. Então, esses encontros coletivos, nós conseguimos trabalhar 4 módulos, que foram divididos em 4 encontros mensais, então nós tivemos um encontro por mês. E nós trabalhamos, então, o primeiro foi um tema introdutório, né, explicando quais eram os grandes temas voltados à viabilidade do negócio e todos esses fatores que permeiam. Então, custos, preços, lucros e vendas. O segundo, então, já foi mais específico a precificação, o terceiro, controles financeiros, e os 4 P's do marketing. E cada encontro desses coletivo era dividido em 2 momentos. No primeiro momento, isso vale para o primeiro encontro, né, nós apresentamos o grupo, fizemos uma dinâmica, ou fazíamos a revisão dos conteúdos dados na aula, no encontro anterior. E na segunda metade, então, a gente começava esse novo assunto, fazíamos exercícios e dinâmicas. Essas dinâmicas foram muito bacanas, porque a gente conseguiu construir um espaço em que o grupo, aquelas empreendedoras, pudessem compartilhar suas histórias, às vezes até alguma questão do próprio negócio, e as colegas ajudavam. Foi um momento bem bacana para fortalecer esses vínculos comunitários. Então, os encontros individuais, né, desse apoio em loco, eles tinham como objetivo, então, de retomar esses objetivos tratados em aula de uma forma particular ali e permitir a aproximação com as alunas. Essa aproximação
fez com que a gente identificasse, então, necessidade de ajustes ou de até reforços nos conteúdos, além de constantemente nos fazer lembrar que ali se desenrolam histórias, né, que não seguem os moldes dos negócios tradicionais. É muito mais do que apenas a reprodução do capital, é uma reprodução ampliada da vida das pessoas. Então, esse foi mais ou menos o nosso modelo de 2019, enquanto a pandemia ainda não, né, chegava a nós. Em 2020, a gente já tinha a meta de continuar o programa, mas ele precisou ser readequado em função da pandemia. Então, a gente buscou unir as atividades de capacitação que já aconteciam antes com a inserção do programa, então, nas redes sociais e o tema das ferramentas virtuais na nossa abordagem. Então, a gente optou por criar uma página no Facebook, por ser uma rede social gratuita e que a comunidade já conhece, então as pessoas já usavam, os empreendedores já usavam e os moradores também. E essa página teve 2 objetivos centrais: ser uma resposta à necessidade de potencializar esse circuito econômico. Então, ela foi uma plataforma de divulgação dos pequenos negócios, que eu já vou mostrar para vocês, e também de divulgação de informações e conhecimentos. Nós fizemos lives através do Facebook. Então, aqui temos alguns exemplos dos cards de divulgação. Então, os empreendedores e as empreendedoras que tivessem interesse se cadastravam através de um formulário que a gente criou, e nós, com os dados do negócio, criávamos, então, um card personalizado de acordo com as atividades que o negócio fornecia, né? Alguns cards, como esse último aqui, do Misturando Arte, então, era um empreendimento que tinha mais de um tipo de serviço, então, nós também aproveitamos. Eu acho que está muito pequenininho para vocês verem, mas ali diz que é artesanato e comércio. Nós também tínhamos alimentação, então vai variando aqui de acordo com os cards. Agora, apresentando rapidamente, nós também tivemos feiras virtuais. O Banco Comunitário Cascata, ele ainda não é um banco que fornece microcrédito, então ele é um banco de ações. E uma das ações mais conhecidas, que o banco é mais conhecido na comunidade, são as feiras de trocas. Então, como não poderiam acontecer as feiras de trocas durante a pandemia, nós fizemos, então, essa versão virtual das feiras, inclusive por solicitação da equipe do banco. Então, nós tivemos 2 eventos virtuais, que foi a maneira que a gente conseguiu encontrar de não deixar esses eventos não acontecerem, né? Por fim, aqui, como eu falei, as atividades de capacitação, elas foram transformadas, então, em lives. Nós fizemos 4 lives. A primeira foi um lançamento da página, para explicar para a comunidade para que serviria aquele espaço. A segunda e a terceira, elas fizeram parte de uma série, né, em que nós abordamos, então, as ferramentas virtuais e o uso das redes sociais como plataforma de vendas. E a última live, nós abordamos o tema dos circuitos solidários nas periferias do Brasil, e também nós trouxemos experiências de bancos comunitários de desenvolvimento. Além do Banco Comunitário Cascata, participaram o Banco Justa Troca, que também fica aqui em Porto Alegre, e o Banco Bem, que fica localizado em Vitória, no Espírito Santo. Foi um evento bem bacana. Luísa, já vamos encerrando. Claro, por fim, nós temos os materiais didáticos, então, que eu comentei no início. Esse foi o caderno de 2019, que foram os materiais que nós utilizamos naqueles 4 encontros que eu comentei. Nós unimos eles em um caderno virtual. Ele está disponível no site do Nega, então também fica o convite para vocês acessarem. E essas são as cartilhas. Essas são as cartilhas que trazem aqueles temas. Elas foram produzidas a partir das lives. Então, nós temos sobre vendas nas redes sociais, feiras virtuais e os circuitos solidários de desenvolvimento, também disponíveis no site do NECA. Por fim, eu só queria trazer essa avaliação e resultados, que o modelo de 2019 mostrou-se muito válido. Inclusive, as empreendedoras tinham pedido para acontecer essa nova edição em 2020. Infelizmente, em 2020, nós tivemos, então, um modelo que mostrou mais limites, né? Porque essa questão de precisar ser virtual explicitou uma dificuldade dos empreendedores populares, que às vezes não têm equipamentos adequados ou até mesmo falta de recursos para conseguir ter acesso a esse serviço, né? Mas, mesmo assim, foi uma capacitação que foi muito válida e mostra potencialidades para o futuro. Por fim, só as considerações finais.
a gente percebe que existe uma necessidade, então, de construir metodologias adequadas às iniciativas da economia popular, e essa necessidade, ela coloca desafios importantes, né, para nós estudantes, para os professores da área da gestão social, e até junto com outras disciplinariedades que buscam aprender e contribuir junto às populações das periferias urbanas. E nós reforçamos que o papel da universidade como agente externo é expressivo, visto que o conhecimento que a gente produz no ambiente acadêmico serve de base para fortalecer essas iniciativas da economia popular, né? Mas sem deixar de considerar que ele precisa ser adaptado às realidades, porque nós vamos utilizar conceitos acadêmicos em uma realidade contra-hegemônica, né? Então, muito obrigada. Aqui estão os nossos contatos. Peço desculpas se eu passei um pouquinho do tempo, mas é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada por todos respeitarem os nossos limites temporais. Eu queria convidar agora os nossos debatedores, a professora Regina, o Tiago, e aí depois a gente peço para o pessoal que apresentou ficar atento às considerações, para depois a gente abrir para rodar um pouco a nossa conversa. Professora Regina? Posso começar? Pode, claro. Gente, primeiro que nada, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a gente ganha muito mais lendo os trabalhos, vendo as apresentações e comentando do que quem vem apresentar, né? Eu, pelo menos, eu acho que eu saio premiada daqui, sempre que me chamam para debater os trabalhos. Eu queria fazer 2 conjuntos de observações, porque a gente tem alguns trabalhos aqui que relatam tentativas ou não tentativas, né, já a intervenção em si, e alguns desses trabalhos conseguiram chegar naquele ponto da avaliação. A pergunta que eu deixo para o Antônio, né, que ele fez a apresentação do projeto de criação do Centro de Referência da Cultura Negra do Recôncavo da Bahia, será que não faltou um pouquinho mais de engajamento da comunidade, de engajamento dos locais, para conseguir um pouco mais de ânimo, né, nesse projeto? Porque da sua apresentação eu fiquei sem saber se você conseguiu evoluir, né, nessa empreitada, ou se você ainda está naquela fase de convencimento para conseguir os recursos e desenvolver o projeto. No caso da Dijana, do Christian, né? Raquel, Arlindo, no projeto de extensão da reciclagem solidária e inclusiva, queria entender um pouquinho melhor como é que vocês interpretaram, como é que vocês incorporaram a ideia da extensão invertida. Para montar o projeto, vocês entrevistaram as pessoas, vocês definiram os objetivos a partir dessas entrevistas, ou vocês já tinham objetivos e procuraram a população para conseguir desenvolver, tá? No caso da Rede Nativa, não, Rede Nativa eu volto já. A mesma inquietação eu tive com o relato da Luísa, né, sobre o projeto de apoio aos negócios populares na periferia. Ficou muito claro que vocês procuraram, ao máximo possível, se aproximar da população beneficiada pela intervenção. Eu só queria entender um pouco mais como é que foi essa, digamos assim, né, como é que foi essa governança cooperativa, essa governança compartilhada do projeto com os beneficiários. E, para a Carla e para o Altemar, os trabalhos de vocês são, né, um pouco diferentes, né, da intervenção em si.
eu estou enquadrando o trabalho de vocês, assim, mentalmente, numa tentativa de comunicar melhor, né, assim, de oferecer evidências para uma melhor gestão, para uma boa tomada de decisão. Eu acho que o projeto que o Altemar apresentou, ele vai muito nesse sentido, né, de ser um intermediário, knowledge broker, né, para usar aí o termo da moda. Então, ele é um lugar onde as pessoas podem ir e encontrar boa informação válida. Eu queria entender um pouquinho mais, né, se tem como, se você já tem alguma avaliação, né, digamos assim, né, se vocês já se tornaram uma referência para a tomada de decisão em políticas públicas na área. E para Carla, eu adorei, amei de paixão esse manual. Vou usar como material didático aqui nos cursos do mestrado em avaliação e monitoramento, mas eu queria entender um pouquinho mais como foi essa busca, né, como é que foi sentir as dores do usuário do manual, enfim, como é que vocês chegaram nessa redação, se foi feita alguma jornada do usuário ou coisa parecida. Desculpa, viu, Maria Amélia, mas eu me empolguei, viu? Bem-vinda, sua empolgação. Gente, sabendo que quando todo mundo for responder, todo mundo vai se empolgar também, eu queria convidar primeiro o Thiago, porque aí a gente faz já, porque eles pediram para a gente seguir o horário, né? Então a gente tem que encerrar 6, porque tem as outras atividades. Então aí eu ia pedir para o Thiago e depois a gente faz uma rodada com o pessoal que queira se inscrever para falar um pouquinho. Tá ótimo, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui, aprendendo muito com vocês também. Acho que a professora Regina colocou muito bem as questões, várias que eu tinha colocado aqui, ela já abordou as questões que ela colocou. No tema que eu tenho um pouco mais de noção, que é na questão do guia do marco lógico, né, muito com a Carla ali, eu queria só perguntar como é que está a questão da estratégia disso, para você comunicar isso para os principais atores do governo. Porque uma dificuldade que eu via muito na gestão pública e que existe, né, no geral, é que às vezes a gente tem boas ideias, metodologias fantásticas, mas a pessoa, os secretários, os principais secretários, o próprio prefeito, às vezes não entende a importância daquilo, né? E às vezes nem compra muito projeto, e você tem ali uma oportunidade gigantesca de avançar e criar vários benefícios para a população como um todo. Então, se na metodologia tem algo nesse sentido, dessa estratégia de você conseguir trazer os stakeholders, trazer os principais envolvidos, né? Porque a gente sabe que apesar de ter secretários de planejamento, vários tipos de secretários, tem alguns que geralmente têm mais poder de decisão, que estão mais próximos do prefeito, e é muito importante que eles entendam, né, com cases práticos, e entender de maneira fácil, sucinta, o que isso pode gerar de benefício para o município, para os governos. Mas queria parabenizar também, a metodologia achei sensacional, inclusive vou me aprofundar mais sobre ela. Sobre as outras questões, acho que a professora Regina colocou muito bem. Agora, para a Luísa, eu tinha uma dúvida que depois se ela puder responder, quando vocês fazem toda essa análise e fizeram esse diagnóstico e fomentar todos os negócios populares na periferia, vocês também levam algumas ideias para essas pessoas de inovações naquilo que elas já fazem? Então, assim, está previsto isso? Ou é mais replicar e incentivar aquilo que já está sendo feito? Mas, assim, ou se vocês também trazem ideias, trazem inovações, trazem até para melhoria de custos, na parte de eficiência para essas pessoas conseguirem melhorar o lucro. Então, eu queria saber também se tem isso aí na metodologia. E parabenizar as outras apresentações. Eu não tenho tanta noção do tema como eu tenho dessas duas. Então, deixo à vontade aí, Maria, para a gente começar o debate, aprender aí com vocês. Obrigado, viu? Obrigada, Thiago. Eu acho que a gente podia seguir um pouco as apresentações, né? E aí, quando entrar em cada apresentação, a gente abre para todos os autores presentes falarem, né? Então, Antônio. Oi, obrigado a todos e todas. Estão me ouvindo? Estamos sim. Ótimo. Ok.
Veja só, professora, a pergunta é sobre o engajamento da população e se o projeto ele já está em andamento ou se já foi realizado. É isso, basicamente isso. Tá, é um projeto de concepção, né? Eu preciso fazer rapidamente aqui um breve histórico. Aqui foi construída, através da iniciativa popular e com a outorga do presidente Lula, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é uma universidade que ela nasce oriundo das lutas populares, ela nasce oriunda, né, justamente dessa movimentação popular. E enquanto estudante de gestão pública, eu observo muito, porque eu sou um ativista aqui na região, um ativista social, eu sou do Movimento Negro Unificado, a gente observa muito, né, o quanto seria importante esse ganho da universidade, e eu, enquanto estudante de gestão pública, teria que dar uma parcela de contribuição para a sociedade do modo geral, por conta das desigualdades inúmeras que a gente vive aqui, sobretudo no ponto de vista racial. Aqui é uma localidade eminentemente de pretos e pretas, mas com uma desigualdade imensa por diversos fatores, né? Então, nada mais justo do que entender essa possibilidade de construir aqui algo que fosse, além de retomar um pouco da nossa história enquanto povo negro nessa região aqui, mas também que proporcionasse possibilidades diferenciadas, inclusive possibilidades que não se encontram aqui, que é a possibilidade realmente de emprego e renda. Portanto, esse projeto ele é um projeto que ainda está em andamento no ponto de vista da captação de recursos, né, para a consolidação, de fato, do centro de referência. Ele está na fase 1, que é justamente o termo de concessão de uso, que é a solicitação do DENIT e da SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União. Após essa concessão de uso, a gente, então, entra com, de fato, uma possibilidade de captação de recursos para viabilizar esse projeto. Mas o engajamento da população no sentido mais direto desse projeto, ele já se deu no início da formulação do projeto, né, quando foi possível consultar a população, né, da importância desse projeto, inclusive para a visibilidade da população negra que aqui foi, no período escravocrata, né, nós tivemos aqui uma grande contingente de negros e negras vindo para esse território aqui e que formou, de fato, né, conformou, de fato, esse território aqui. Portanto, esse projeto ele é um projeto que ainda está, né, na expectativa de termo de cessão de uso do imóvel, né, para daí, então, a gente seguir para a ideia da captação de recursos e a viabilidade, de fato, do projeto. Eu só queria chamar a atenção que já houve um precedente enquanto a cessão de uso, porque já foi cedida esse mesmo espaço em 2010 a 2015 para uma fundação utilizar esse espaço para desenvolver as suas atividades. Portanto, é um projeto extremamente viável, porque já há um precedente de cessão de uso desse mesmo imóvel para outras atividades, sendo que essa atividade é uma atividade que perpassa diversas outras ideias, né? Mas, sobretudo, mesmo a ideia da questão racial no Recôncavo, né? Construir aqui um centro de referência da cultura negra do Recôncavo é algo extraordinário e é, sem dúvida nenhuma, né, um ato de reparação por tudo que esse pedacinho de torrão aqui proporcionou ao Brasil ao longo da história, né? Fica à vontade, tá? Fica à disposição. Obrigada. Acho que respondido, professora. Respondido. É a dificuldade de todo início de projeto, né? Você se depara com todas as questões institucionais e de infraestrutura para conseguir colocar o projeto de pé. É que não deu tempo de terminar de fazer a apresentação dele, eu senti falta desse fechamento. Perfeito. Queria convidar agora a professora Carla, o professor Marcos. Eu vou começar aqui, o Marcos me acompanha bem rapidinho, né? Regina, eu sabia que você e o Thiago iam gostar disso, porque, né, nós estamos aí no mesmo campo de atuação,
E eu acho que, assim, a gente não usou metodologias ágeis, né, para olhar a dor, para ter percepção, mas a gente acumulou durante anos essa percepção pelo nosso contato com os gestores, né? Desde muito tempo eu trabalhei na prefeitura, a gente tem na escola de governo, ela tem uma característica de ser uma universidade, e ao mesmo tempo ter especialização mestrado, mas a gente está muito colado à prática, né? Esse é um diferencial que eu acho muito interessante. Então, as dores veio mesmo da nossa experiência. E o que a gente tem visto, Marcos e eu, principalmente, a gente está à frente desse processo anual de revisão do PPAG com o governo de Minas, é que tem resultado, sabe? Isso faz sentido para os gestores, faz sentido para eles, quando eles entendem a lógica, quando a gente pergunta essa questão da teoria do programa, quando a gente fala assim, tá, mas aí você vai entregar isso, mas para quê? Aí eles ficam meio empacados assim, né? Porque não costumam entender para que está entregando a escola. E a gente sempre está falando assim, é uma aposta, né? Uma hipótese, tem um valor público a ser criado. Então, quando entende essa racionalidade, eles conseguem entender um pouco melhor os indicadores de resultado, de impacto, de produto, de atividade, conseguem entender mais a lógica da gestão e faz mais sentido, né? Se planeja melhor, a execução ela é mais fácil e é mais viável. Então, vem da nossa experiência. E muita inspiração do Chile também, né? O Chile, desde 97, implanta um sistema de monitoramento e avaliação que eu morro de inveja toda vez que eu entro lá, que é vinculado ao Ministério de Planejamento, aqui, ó, no site aqui, se vocês colocarem, vocês vão ver. Com várias experiências e todos os gestores sabem manusear essas ferramentas. Então, a gente achou, sempre para mim foi uma inspiração, e eu acho que para o Marcos também, né, da gente se basear aí. Com a estratégia, eu vou deixar o Marcos responder mais especificamente para o Tiago a nossa estratégia, mas eu queria só pontuar que é uma metodologia que a gente está construindo. Inclusive, a gente já está numa outra fase aí, talvez o outro guia vai ser um pouco diferente, mas na mesma linha da metodologia do marco lógico, mas uma outra ferramenta mais simplificada que a gente, né, adotou o nome que o Paulo Januzzi criou, que é o mapa de processos e resultados, mas que é basicamente a mesma tradução da cadeia causal, mas isso vem de uma forma mais intuitiva e talvez mais rápida para pensar programas que já estão sendo desenvolvidos, né? Porque a gente entende que a metodologia do marco lógico ela é útil para quando parte de um problema para construir a intervenção. E muitas vezes programas que já estão rolando, eles precisam de serem meio ajustados, né, dentro de uma perspectiva, então a gente usa outras metodologias. E temos aí uma arma estratégica para fazer essa inserção, que o Marcos vai falar qual que é. Você sabe qual que é, né, Marcos? Você não tá funcionando, não está funcionando. Porque a escola de governo, ela forma especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Então, né, a gente conta muito com esses ex-alunos nossos que estão dentro do governo e que dali eles podem, de alguma forma, absorver com maior facilidade, eles estão alocados em lugares estratégicos do governo, em várias secretarias, então a gente pode criar uma rede aí, né? A gente está contando muito com essa estratégia e, ao mesmo tempo, a gente entende que tem que chegar na alta gestão também. Então, nossa proposta de formação... Voltou, Marcos? Não. Então, a nossa proposta de formação ela vai para baixo, com as equipes que estão lá nas secretarias trabalhando com cada programa, a gente senta, conversa, é muito legal, eles gostam muito quando entendem, quando conseguem fazer, né, a matriz do marco lógico, dá um certo alívio, assim, de agora eu sei para onde que eu vou e o que vai me ajudar nessa navegação. E, por outro lado, a gente sabe também que tem um processo de convencimento, né, dos atores políticos que têm uma visão de avaliação como uma coisa de achar culpado ou tem medo da avaliação. Então, a gente tenta trabalhar sempre com uma lógica do convencimento de que está ligado... A linguagem do monitoramento e avaliação é boa porque ela pode, um pouco assim, né, chegar mais para a lógica da eficiência, agora no governo atual, por exemplo, isso faz mais sentido, né? Com outro governo, a lógica talvez é mais a questão da democracia e da participação, mas a gente entende que é um esforço, por isso que nós trouxemos aí a questão da mudança da cultura, né? É a mudança da cultura, esse é o nosso objetivo. Então, aí desenhando um programa de monitoramento e avaliação na gestão municipal, que a gente acha que vai ser a grande mudança, né, na gestão pública, quando a gente conseguir inserir essa lógica nos municípios, no fazer cotidiano
né, dos municípios. Mas isso aí é papo, talvez, para uma outra conversa, mas a gente acredita que é uma coisa absolutamente promissora e super ousada, se de fato a gente conseguiu agora, né, com a experiência de colocar um curso EAD sobre isso, a gente viu que funciona, então a gente está desenhando isso, e a gente, talvez aqui no próximo, a gente tenha mais coisa para contar. Que pena, Marcos. Queria convidar agora o pessoal, o Theo, Dijana, não sei se tem mais gente do grupo aqui. Eu acho que não. Ô, Dijana, você permite que eu responda? Porque eu estou acompanhando o projeto desde o início, pode ser? E aí você completa. Obrigado pela questão, é muito importante para a gente, né? A questão de trabalhar a partir da extensão invertida, ecologia de saberes, né? Invertendo a relação mais tradicional, extensionista da universidade com a sociedade, é um processo, né? A gente sempre tem que ter uma autocrítica bastante grande. Inclusive em escolas de administração, como os colegas aí do projeto lá no Rio Grande do Sul colocaram, que reforça alguns lugares, né, assim, economicistas, mercadocêntricos, né, e torna invisíveis outras formas plurais, né, de produzir economia, gestão, trabalho, renda e solidariedade. Mas o nosso projeto ele parte primeiro de um profundo contato com os catadores e catadoras. Tá? Já tem mais de 10 anos que eu trabalho com essa temática, eu fiz pós-doc nessa área sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E outros parceiros e parceiras do projeto, que não estão aqui, a Jaqueline, principalmente, Silva Mello, ela já tinha uma atividade profunda na Ascapel, que é a cooperativa de Betim. E minha família vem de Brumadinho, né, onde houve a tragédia crime, então a gente sempre interagiu com a Ascavap, a cooperativa lá de Brumadinho. Então é a partir dessa interação com os catadores e catadoras, né? E aí a gente vai para outras cidades aí ao longo do Rio Paraopeba que foram afetadas pela tragédia crime. Mas a gente sempre tem feito avaliações sistemáticas, tem trabalhado para formar a equipe. E, além disso, não deu para relatar todas as ações, né? A gente trabalha com a perspectiva de que catadores e catadoras têm que estar dentro da universidade para ensinar os nossos alunos e não receber técnicas e abordagens oferecidas pelos nossos alunos, que eles têm um saber ambiental e de catação e de reciclagem muito poderoso, né? Então, a gente fez várias atividades nesse sentido, né? É uma população, como muitos ou todos e todas aqui sabem, com lacunas de conquista de cidadania importantes, né? Então, a todo momento, a gente tem que desenvolver essa perspectiva, né? Olha, o que a gente está fazendo, né? Quais são as demandas. E, por fim, isso é mais delicado, mas a gente prefere estar ao lado e não fazer para eles, tá? E não criamos nenhuma expectativa de que agora a gente vai trazer uma solução, porque às vezes também alguns desses coletivos querem isso, tá? Estamos com um problema específico e vocês vêm aqui para resolver para nós, né? Porque isso já perdura por muito tempo. A perspectiva é, eles resolvem, elas resolvem as suas questões. A gente está sempre junto, ao lado, o que não é muito fácil de relatar para a Pró-Reitoria de Extensão, para a lógica de avaliação que quer resultado, sempre, né? Então, isso é um pouquinho do que a gente tem tentado fazer. E uma última coisa que eu acho muito importante, e por isso também a Dijana apresenta o artigo e tudo mais, extensão, para nós, é protagonismo da comunidade e dos alunos, tá? Então, o papel do coordenador de extensão é trabalhar na retaguarda, tá? Lidando com as demandas institucionais para não atrapalhar o projeto e deixando os alunos criarem, desenvolverem de forma ativa junto com a comunidade e vice-versa. Então, é assim que a gente tenta construir a extensão invertida. Mas a gente ainda está muito longe da extensão universitária que a gente deseja alcançar, tá? Já não sei se você quer completar com alguma coisa, por favor. Obrigado.
Theo, só completando, é exatamente isso, né? Nas resultados e ações eu passei um pouco mais rápido por causa do tempo, mas lá também, nesse artigo cita, né, que algumas dessas palestras e todas foram ministradas até mesmo pelos catadores. Então, a gente tem essa linha e nós, alunos, né, a gente trabalha por eixos, então a gente tem mais ou menos, cada um tem a sua linha de atuação para que a gente consiga trabalhar e estar atuando da melhor forma possível junto com os catadores. Igual no meu caso, eu sou residente da cidade de Esmeraldas, então eu tenho um contato mais próximo, né, com a Mari, e aí eu venho acompanhando eles e, até eu disse, né, estando junto deles nas questões, mas vendo eles resolverem por conta própria. É isso. Gente, muito obrigada. Quero convidar agora... Calma aí que eu esqueci. Qual é agora? Agora é o da Costa do Descobrimento, né? O professor... Cadê? Ele saiu? Altemar? Ele saiu. Não, tá aqui, desculpa, Altemar, você tá aqui, desculpa. Passei rápido aqui. Para falar um pouquinho com a gente. Altemar. Eu acho que ele... Bem, vamos pular, depois a gente volta para ele. Luísa, Pedro, vamos passar para o de vocês? Tá certo. Eu vou começar respondendo, vou tentar ser um pouco rápida, porque a professora Ana Mercedes também gostaria de falar. Então, professora Regina, não sei se eu compreendi completamente a sua pergunta, mas seria no sentido de como a gente avalia a participação dos beneficiários no projeto? Isso, se vocês conseguiram, na fala ficou bem claro que em 2019, no presencial, o projeto era 1. Em 2020, já com a necessidade do distanciamento e tudo mais, o projeto adquiriu um outro tom. O que eu queria saber, mais uma curiosidade mesmo, né, porque vocês tiveram que praticamente reescrever o projeto em andamento, se vocês conseguiram fazer uma avaliação de como os beneficiários do projeto se veem e que benefícios o projeto está trazendo, mesmo tendo que ter sido praticamente reescrito no meio do caminho. Certo. Então, como a senhora comentou, né, a gente teve essa mudança muito drástica. Em 2019, a gente tinha mais facilidade em fazer essa avaliação. Tanto que partiu muito da avaliação das empreendedoras de continuar esse projeto. A gente ainda não considera que em 2020 ele teve uma conclusão, nós temos algumas atividades que a gente pretende continuar em 2021 agora, mas a gente percebe também, não deu para falar ali, mas nós também criamos um grupo de WhatsApp para facilitar algumas mensagens, a gente percebe o engajamento das pessoas, mas por ali em mensagens nós conseguimos também fazer algumas videochamadas com algumas empreendedoras que quiseram participar, e nesses momentos a gente tem, então, essa avaliação. Mas, assim, de 2020 para 2019, essa avaliação ficou um pouco mais distante, assim, das próprias beneficiárias. Até por ser um momento onde, às vezes, as pessoas... até foi um projeto que durou bastante tempo, né? Quase 6 meses aí, acho que um pouquinho mais. Então, algumas empreendedoras também estavam bastante engajadas no início, depois não conseguiram mais estar. Nós temos o exemplo também de uma que ela começou com um negócio de bordados, depois foi para o ramo da alimentação, então também teve essa necessidade de se adaptar, porque as pessoas estavam ali trabalhando pela necessidade de ter como se sustentar, né? Às vezes de ter como se alimentar. E eu já vou emendar essa minha fala na resposta para o Tiago, nessa questão de replicar conhecimentos ou estimular a inovação desses empreendedores, né? A gente tem que... a gente trabalha com essa ideia de não querer replicar, porque, né, para isso já existem alguns programas aí
que dão uma receita para as pessoas fazerem. Esse não é o nosso objetivo, mas às vezes essa questão da inovação também é um pouco limitada, porque a gente está trabalhando com uma economia que às vezes as pessoas... nós temos o exemplo de uma moça que ela trabalhava com a mãe, e era mãe e filho o negócio. E uma vez a filha disse, nossa, mas se a gente conseguisse juntar R$50 por mês, logo a gente conseguiria comprar um equipamento para poder fazer os salgadinhos. E a mãe dela olhou para ela e falou, mas se a gente guarda R$50 hoje, a gente não tem um pão para colocar na mesa amanhã. Então, né, a gente tenta trabalhar com um equilíbrio. Às vezes a inovação não é possível, mas a gente de maneira nenhuma quer replicar uma receita pronta para as pessoas só fazerem, porque daí não teria sentido, né? Eu vou deixar a professora Ana falar, eu termino por aqui. Olá, tudo bem? Professora Mercedes, então estamos fazendo parte também aí desse projeto com a Luísa, e o Pedro e a Luciana. E eu queria comentar uma coisa em relação ao que a pergunta sobre também essa questão, inclusive, de beneficiários. Na verdade, a gente trabalha em conjunto com o Banco Comunitário. Esse Banco Comunitário foi feito em conjunto e essa metodologia ela é construída cotidianamente com eles. Então, não é um projeto da universidade que se oferece para eles também. A gente levou a ideia porque o objetivo do banco é a criação dos circuitos locais e há um problema, então, também de como trazer esses empreendimentos para uma maior relação com o banco, mas o que eu queria destacar é isso, é que a equipe do Banco Comunitário, ela trabalha, nós temos uma sistemática de reuniões e todas as ações são planejadas em conjunto com elas, né? Então, e isso continuou na pandemia na sistemática virtual, né? Então, elas participam e aí há cada vez que vai se desenhar, se coloca no grupo, se avalia, ou seja, nós somos também parceiros, né? Um trabalho coletivo, eu acho que isso também é uma fonte bastante de aprendizado em relação ao próprio grupo do banco. Eu queria enfatizar porque me parece que aí também tem isso, né? Como é que aí tem uma questão de como o próprio banco interage com o resto das pessoas, com o conjunto da comunidade e as dinâmicas comunitárias, e aí, bom, enfim. Mas a ênfase que eu queria dar era justamente nessa dimensão. E sobre a questão também da inovação, a gente, inclusive, está articulando um projeto de pesquisa justamente para discutir isso, né? Porque dá para manga, né? Como as pessoas inovam para produzir a sua própria vida nessas condições, já é muita coisa para aprender. E aí, enfim, em relação com isso, a gente faz em conjunto e estamos articulando com um projeto de pesquisa justamente para refletir em relação com isso e com outras temáticas vinculadas ao empreendedorismo, né, e as visões que se tem. Mas eu acho que, e nós percebemos nesse sentido a importância de poder trabalhar em maior articulação entre as universidades, porque às vezes o esforço que se realiza em uma parte são reflexões comuns mais amplas que seria importante poder articulá-las melhor, né. Apesar de que participamos em redes e tal, sempre esse conhecimento acaba ficando um conhecimento muito pontual em uma comunidade e não temos ainda esses mecanismos para trabalhar de uma forma mais articulada nessas reflexões e esses desafios que a gente tem para trabalhar nesses espaços da periferia. Gente, eu acho que eu já estou aqui fazendo um encerramento, mas eu queria primeiro agradecer a participação de todo mundo. Segundo, dizer que as apresentações foram muito ricas e diversas, mas trazer as reflexões são sempre melhores, né? A gente ainda vai ter que aprender a fazer um jeito diferente, porque essa hora da conversa é a melhor parte. Hoje, né, a gente tem as mesas que começam agora às 18h30, o professor Edgilson, que está conduzindo esse evento maravilhoso, ficou aqui com a gente. Obrigada por participar aqui com a gente da nossa mesa. Convido também todos a participarem do sarau. Ontem eu peguei um pedacinho do sarau, foi lindo, hoje vai ter de novo. Então, o evento está cheio de aprendizados e experiências interessantes. Queria agradecer a todo mundo.
torcendo para em breve a gente faça eventos híbridos para a gente poder sair das salas e conversar no corredor, se assim a gente escolher estar, né? Então, muito, muito obrigada. Bom restinho de dia para todo mundo. Um grande beijo. Um grande parabéns para todo mundo. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigado, viu? Prazer. Obrigado, professor Edilson. Obrigado. Valeu, pessoal. Saudades. Obrigada. Um abraço Até a carinhoso. próxima. Tchau, Theo. Tchau. Tchau, valeu.